Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios aplicando as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Então, exercício 1. Dado o triângulo a seguir, calcule as medidas dos lados B e C e do ângulo alfa. Então aqui tem o triângulo retângulo. Veja que eu tenho aqui o ângulo interno agudo 60 graus. Eu quero saber quanto é esse ângulo alfa. É dado a hipotenusa do triângulo e eu quero saber os lados B e C, que são os catetos. Ora, nós sabemos que os ângulos agudos do triângulo retângulo, a soma deles mede 90 graus. Então, os 60 graus mais o alfa tem que dar 90 graus. Logo, o alfa é 90 menos 60. O alfa é 30 graus. Então, já achamos o alfa. Agora, para achar o C e o B, a gente pode calcular através do ângulo de 60 ou através do ângulo alfa, que eu já sei que é 30. Então, vamos ao 60. Então, eu estou aplicando o seno de 60. Então, o que é o seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno desse ângulo, que é o 60, é o cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é 8. E o seno de 60 a gente já calculou na aula passada, tem aquela tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. A gente vai deixar assim, raiz de 3 sobre 2, é B sobre 8. Aqui eu multiplico o produto dos meios extremos, 2B é igual a 8 raiz de 3. Então o B é 8 raiz de 3 dividido por 2, ou seja, B é igual a 4 raiz de 3 metros. Aí se eu pegar a calculadora, calcular a raiz de 3, que é 1,732 vezes 4, isso vai dar aproximadamente 6,93 metros. A gente poderia ter pego a calculadora aqui no seno de 60, fazer pela calculadora, que vai dar 0,866. Só tem que ter um detalhe, tem que cuidar que na calculadora o módulo tem que estar em grau, em deg. Cuide para que não esteja em radiano, tem que estar em deg. Daí aqui em vez de raiz de 3 sobre 2 vai dar 0,866. 0,866 vezes 8 vai dar 6,93 por aí aproximadamente. Mas nós vamos usar esses valores que a gente calculou, que são valores notáveis que a gente chama. Então achamos o B. Agora para achar o C, dá para usar pelo cosseno, que ele é o cateto adjacente. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, ou pela tangente. A tangente é cateto oposto dividido pelo adjacente, porque o B eu já tenho também. Tanto faz. Então, nós vamos calcular pelo cosseno. O cosseno de 60, o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, é C sobre 8. E o cosseno de 60 na tabela é 1 meio, ou 0,5. Se você fizer pela calculadora, vocês vão ver que ela vai dar o 0,5 aqui. Então, multiplicando aqui em x, produto dos meios extremos, 2c é igual a 8 vezes 1, ou seja, c é 8 vezes 1 sobre 2, que é 4. Então, resposta, o B é 6,93 metros aproximadamente, o C é 4 metros e o alfa é 30 graus. Barbadinha. Segundo exercício. Dado o triângulo a seguir, calcule as medidas dos lados A e C do ângulo beta. Problema semelhante, só que aqui agora é dado um cateto. É dado o cateto e eu quero a hipotenusa e o outro cateto. E o ângulo beta aqui. Ora, nós sabemos que o 35 graus mais o beta tem que dar 90. Então, o beta é 90 menos 35, que é 55 graus. Então, o beta a gente tem. Então, como antes, eu posso calcular pelo beta ou pelo 35. Vamos calcular pelo 35 aqui. Veja que o 8 é cateto oposto. Vamos calcular o A primeiro. Então, como o 8 é cateto oposto, eu quero a hipotenusa, eu vou usar seno. O seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 35 é 8 dividido pelo A. E o seno de 35 a gente não calculou, a gente não tem na tabela. Então, aí a gente pega uma tabela maior, ou a calculadora, e vê na calculadora o seno de 35 graus, que é 0,574 aproximadamente, igual a 8 sobre A. E o A é 8 dividido por 0,574, que é aproximadamente 13,94 metros. Então a hipotenusa aqui a gente já tem. Agora, para achar o C, dá para fazer de duas maneiras, ou mais até. Vamos usar a tangente.
A tangente de 35 é o cateto oposto dividido pelo adjacente, então é 8 sobre C. Tá? E a tangente de 35 na calculadora é 0,700, aproximadamente, igual a 8 sobre C. E C é 8 dividido por 0,700, que é aproximadamente 11,43 metros. Então, resposta, o A é 13,94 metros, o C é 11,43 metros e o beta, ângulo beta, 55 graus. Barbadinho. Terceiro exercício. Na figura a seguir, calcular a medida do segmento CD e a medida do ângulo alfa. Então, nós temos essa figura aqui. Ó. Tem um triângulo aqui retângulo, aqui o ângulo de 90 no ponto B. Tá? Tem um triângulo, então, um triângulo retângulo ABD. E tem um triângulo retângulo menor aqui, que é o ABC. Ó, tá? E aqui um triângulo qualquer. Então, eu quero saber o segmento CD, quanto mede esse pedaço aqui, desse lado aqui, e o ângulo alfa aqui. Ó. Tá? E ele dá umas informações, uns dados aqui. Ó. A medida do ângulo BAC é 30 graus. Tá? Ângulo BAC, a gente lê. A letra que está no meio é sempre o vértice. Então, o vértice do ângulo é o ponto A. Então, é BAC, ó, BAC. Então, é esse ângulo aqui embaixo, ó, mede 30 graus. A medida do segmento BD é 6 raiz de 3. O BD é tudo isso aqui, ó. Tá? Então, o BD é 6 raiz de 3. Tá? E a medida do segmento AB é 6 metros. A medida desse segmento aqui, ó, é 6 metros. Tá? Então, vamos lá. Veja que aqui esse lado aqui é 30, esse ângulo aqui é 30 graus. Vamos ir colocando os dados aqui na figura para a gente enxergar o que pode fazer. Ó. 30 graus é a medida do ângulo, 6 metros é o AB, ó, tá? Medida do segmento AB é 6 metros, 6 raiz de 3 é tudo isso aqui. Ó. E eu quero saber quem é o CD, ó. Quero saber quem é esse aqui. Ó, tá? Vamos chamar de X esse aqui. Tá? Então veja, eu sei quanto é o BD, todo esse, e sei quanto é o X. Mas nesse triângulo aqui embaixo, ó, eu tenho o ângulo, tenho o cateto adjacente. Se eu souber esse lado aqui do triângulo, esse cateto, ó, e aí eu somar com o x, né, vai me dar o BD. Ó. Tá? Então, como o BD eu tenho, e se eu calcular esse segmento aqui nesse triângulo, eu acho x. Então, vamos chamar esse valor aqui de y. Tá? Então, vejo que eu tenho o ângulo, o y é o cateto oposto e o 6 é o cateto adjacente. E quem relaciona o oposto com o adjacente é a tangente. Tá? E vejo que a medida do x com y, aqui, a soma desses dois, tá? É a medida do BD. Ó. Então, medida do BD é x mais y. Tá? Então, ó, a tangente de 30 graus é o y sobre 6, cateto oposto pelo adjacente. Isolando o y, ó, é 6 vezes a tangente de 30. Tá? E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que a gente tem lá na tabelinha, aquela que a gente calculou. Tá? E 6 dividido por 3 aqui dá 2. Então, o y é 2 raiz de 3 metros. Tá? Então, esse pedaço aqui é 2 raiz de 3. Tá? Então, como a medida do BD é igual a x mais y, e a medida do BD é 6 raiz de 3, e o y é 2 raiz de 3, eu consigo achar o x. Ó. 6 raiz de 3 é igual a x mais 2 raiz de 3. X, 6 raiz de 3, menos 2 raiz de 3. O x é 4 raiz de 3 metros. Então, achamos esse segmento CD, ó, que o problema está pedindo. Agora, falta a medida do ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo aqui. Tá? Mas veja que nesse triângulo maior aqui, ó, tá? Veja que todo esse ângulo aqui é 30 mais alfa. Tá? E o cateto adjacente a esse ângulo todo aqui é os 6 metros. E o oposto é todo o BD, ó, tá? Que eu tenho, que é 6 raiz de 3. Então, todo o BD aqui é o cateto oposto a esse ângulo aqui. E esse lado aqui é o cateto adjacente. Então, eu posso usar a tangente. Ó. A tangente do alfa mais 30, a tangente desse ângulo mais esse, que vai dar tudo isso aqui, é o cateto oposto, que é 6 raiz de 3, que é o BD, ó, todo o BD, ó, 6 raiz de 3, dividido pelo adjacente, que é 6. Tá? Então, a tangente de alfa mais 30 é raiz de 3, simplifica o 6 com 6. Tá? Então, como a tangente do alfa mais 30 é raiz de 3, eu tenho que saber qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3.
Tá? E isso nós temos na tabela. Lá na tabela, né, o ângulo é 60 graus. Se vocês olharem lá, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Tá? Então, se a tangente de 60 graus é raiz de 3 e a tangente de alfa mais 30 é raiz de 3, então isso significa que esse alfa mais 30 deve ser 60 graus. Ó. Alfa mais 30 é 60. Então, o alfa é 30 graus. 60 menos 30. Então, aqui também é 30 graus. Tá? Então, resposta, né? A medida do CD é 4 raiz de 3 metros, que o programa está pedindo, e a medida do ângulo alfa é 30 graus. Barbadinho. Tá? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e o seu comentário e divulgar nossas aulas para os colegas. Na próxima aula vamos dar continuidade, né, a esses exercícios aí.